Mais um dia, mais um vlog. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Parei por 2 semanas de gravar. Fiquei triste, mas o estudante de medicina aqui estava tentando relacionar e lidar com a graduação, porque eu estava em semana de provas, com o trabalho e com as gravações. Então, estava difícil e eu peço perdão porque eu sumi por 2 semanas, mas voltamos com mais um vlog, mais um capítulo dessa semana. E tenho novidades. É bom, tá vendo? Um pouquinho ficar longe. Bom, estamos no meio da Semana da Pátria. O que é a Semana da Pátria? Todos os cursos da graduação da Universidade de São Paulo, da USP, todos os cursos, não só medicina, param durante o segundo semestre para uma semana em que a gente chama de Semana do Saco Cheio. É uma semana em que todos param para descansar mesmo por uma semana no meio do semestre, do segundo semestre. O que acontece é que para a medicina, essa semana ela acontece bem na intermédia. Na verdade, a intermédia acontece no meio da semana, né? E o que é a intermédia? Intermédia é a competição mais importante de todas as faculdades de medicina. Nas maiores e mais antigas, quase todas têm intermédia. E aí o que acontece a intermédia acontece bem nessa semana, que é a maior competição dos estudantes de medicina. E todas as modalidades esportivas acabam competindo contra outras faculdades nessa intermédia. E aí quem ganha leva o título para casa. Já faz um tempinho, inclusive, que a medicina USP não ganha. Se você é antigo aqui no canal, sabe que eu faço muito exercício, corro, faço boxe, faço musculação, só que esse ano acabei não respeitando o meu próprio corpo e aí me lesionei, não consegui mais correr, tive que sair da minha modalidade, que era a coisa que eu mais gostava, inclusive fiquei triste por isso, que era correr, tive que sair da minha modalidade, não pude mais competir no atletismo, então essa competição, essa temporada eu tive que dar um tempo, acabei não indo para a intermédia. Como eu não ia competir, para mim não era viável gastar esse dinheiro, porque é em outra cidade, é um evento, assim, é uma coisa de outro mundo, assim, é gigantesco, vocês não fazem ideia. Como eu não fui para intermédio, essa semana ficou livre, uma semana livre no meio do semestre, e eu acabei tirando ela para pensar bastante, para refletir como que eu quero levar esses 2 últimos meses, que é novembro e dezembro, a partir de hoje, né? A partir dessa semana que eu tive de férias. Essa semana ela é bem importante pra mim, já é o 3º ano que eu tenho ela, né? É bem importante porque é uma semana em que eu reflito muito, porque você está em um ritmo e às vezes esse ritmo não tá legal. Você percebe durante o caminho, a trajetória que você tá, durante a graduação, durante suas coisas que você tem que fazer, que esse ritmo não tá legal. E essa semana de descanso, ela é meio que uma folga para você parar e pensar, poxa, o que eu tô fazendo não tá dando certo, o que eu tô fazendo não tá legal, não tá me fazendo bem. E essa semana pra mim encaixou muito bem esse ano nesse sentido. Porque eu tava levando as coisas que eu tenho pra fazer, né, em uma coisa de um jeito muito ruim mesmo. E essa semana veio pra me fazer refletir bastante sobre isso. É isso. Muita coisa pra fazer, muita graduação, muita prova, muito conteúdo. E se você não se organiza, desde o começo, não dá pra levar, sabe? E essa semana ajudou muito, porque aí dá pra eu parar e falar, não, isso aqui tava errado, dá pra mexer, dá pra ir ajustar e... Sempre legal ajustar a rota, né? Eu acho muito bom isso. A gente sempre também pode ressignificar as coisas. São coisas que eu fico pensando muito nisso, né? Tipo, pô, como é legal a gente poder ressignificar as coisas. Eu entrei na faculdade com um pensamento e hoje eu tô com um pensamento totalmente diferente e tá tudo bem, porque ressignificar as coisas acontece. Mas essa semana acabei vendo um vídeo do Bressan, não sei se você conhece o Bressan, é um criador de conteúdo aqui do YouTube, ele faz vídeos sobre maratona, corrida e tudo mais. Ele postou um vídeo que eram 32 maneiras, 32 coisas que eu gostaria que me contassem antes dos meus 32 anos. E, cara, muito bom esse vídeo, me marcou muito e acabei trazendo um pouquinho do que ele falou pro meu caderno de pensamento. Esse aqui é o meu caderno, isso aqui é toda a minha cabeça. Não existe Cássio sem isso aqui, ó. É tudo. Eu escrevo tudo que eu penso. Se você abrir, você não vai entender nada, porque é minha cabeça. Eu acho que se você pegar uma cabeça de outra pessoa qualquer, ele também não vai entender. Eu acho que ninguém entenderia a sua cabeça também. Mas isso aqui me ajuda muito a entender o que eu tô passando na semana, o que eu preciso pensar, o que eu não posso nem imaginar sem fazer, o que eu penso, o que eu não penso também, e o que eu deveria estar pensando. Tudo escrevo aqui, muitos pensamentos, inclusive eu já trouxe em alguns outros vídeos alguns desses pensamentos, algumas dessas reflexões.
Muitos de vocês gostaram, é uma coisa que eu faço sempre. Escrever pra mim é muito, muito, muito bom. É libertador. Se você não tem um caderno, não gosto de escrever, cara. Não precisa escrever um poema, uma prosa, não precisa disso não, pô. Escreve o que você tá pensando, organiza sua cabeça. Isso aqui salva muita coisa. Salva muito isso aqui. Mas aí, voltando pro que o Bressan falou, ele falou sobre procurar um sentido pra vida. Eu acho que isso me marcou muito essa semana. Eu fiquei refletindo um pouco sobre quando que a gente entra na faculdade, a gente tem um pensamento, e eu, pelo menos, tinha um pensamento de um jeito e achava que todo mundo pensava nessa mesma linha, não da mesma forma, mas na mesma linha. E acabei me frustrando muito, inclusive, porque, vou falar aqui pra vocês, mas não é todo mundo que pensa da maneira mais pura e bonita possível. Na verdade, muitas pessoas entram para fazer um curso realmente porque querem validação, querem ganhar um dinheiro fácil, não fácil, porque fazer medicina não é fácil, mas querem ter uma estabilidade financeira e acham que a medicina vai entregar somente isso para eles. E eu achava que isso era pouco, assim, tipo assim, era muita pouca gente que acontecia isso, mas não, velho. Isso me pegou pensando muito. Muita gente faz um curso de 6 anos, muito cansativo, sem ao menos pensar, assim, que é muito difícil. Que... sei lá. Enfim, não vou entrar nessa seara, porque se você faz medicina ou se você faz qualquer outro curso, você vai perceber que sempre vai ter alguém assim, né? Uma pessoa que é meio a par das coisas, que não... Isso me chocou. Mas o que o Bressan falou é que você procura um sentido. E não é esse o sentido que eu estava achando que eu estava no caminho de procurar. Quando eu vi esse vídeo, isso mudou minha forma de pensar um pouco. Acabei até escrevendo um pouquinho, falando sobre... você procura um sentido para a vida. Dinheiro pode até te proporcionar qualidade de vida, mas isso não está isoladamente relacionado à felicidade. Chega um momento que a gente percebe que o local que a gente queria chegar, chegou. As metas que a gente queria alcançar, alcançamos. Mas a expectativa de tapar aquele buraco se esvai pela permanência do abismo. Hoje, meu sentido é fazer o bem para mim e para quem está ao meu redor. Não há como fazer o bem ao outro se você não escuta seu corpo e seu pensamento. Escrevi isso durante esses pensamentos que vêm, né? E é isso. Eu acho que cada dia mais estou mais próximo de buscar esse sentido para tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho caminhando, tendo pressa e pensando muito nisso. Uma vida com pressa é uma vida sem intenção, né? E por isso eu sempre quero tentar colocar essa intenção nas coisas que eu tô fazendo. Estando de presença e tudo mais. Beleza, eu sei que é um papo muito coach, foi mal por isso, mas começamos a semana bem, vamos partir aí. Vocês estão acostumados com vlogs de aula, de conteúdo, de rotina, não vai ter isso essa semana, sinto muito, mas tô de férias uma semana, saco cheio. Mas vai ter muita coisa legal, muito pensamento, muito que vem dessa rotina louca que estudante de medicina traz pra vocês e que gosta de documentar. Vambora, vamos começar esse dia. Mostrar pra vocês a nova aquisição que eu tive, que é o meu xodó, que eu tô gostando muito, mas é esse livro aqui, se chama Torto Arado. É um livro que eu tô gostando muito, do Itamar Vieira Júnior. Recomendação, se você lê, gosta de ler. Não gosto. Cara, lê mesmo não gostando. É muito bom, é porque eu sou apaixonado por leitura, né, mas não gosto de ler, o que eu faço? Não faz nada, não gosta de ler, não lê também. Mas que é muito bom, velho. Esse livro é muito bom. Deixa eu contar. O que acontece é que eu nem deveria ter comprado ele, porque o livro de setembro, era esse livro aqui. Como conversar com alguém, com qualquer pessoa. Esse livro eu comprei em agosto, junto com o meu livro de agosto, porque eu tento ler um livro por mês. E aí, junto com o livro de agosto, eu falei, vou comprar o de setembro. Comprei o de setembro, mas quem disse? Eu acabei o livro de agosto no metade, tipo assim, em uma semana. E aí eu falei, ferrou. Vou ficar sem ler? Não vou. Vou puxar o de setembro para antes. Erro meu. Por quê? Gastei dinheiro para teoricamente ler em setembro. E aí eu tive que fazer o quê? Comprar outro livro em setembro e gastar dinheiro. Enfim, terminei esse livro aqui também. E agora são 10 de setembro e eu já comecei a ler o de setembro.
Bagunçou, né? Mas eu comecei a ler 2 livros em setembro, era isso. Mas é isso, e a próxima leitura depois dessa, depois de Torturado, vai ser esse livro aqui, que a minha professora de cardiologia me indicou, chama Humanidade, uma história de otimismo do homem, uma história otimista do homem. Ela disse que é um livro que tenta provar pra gente que existe sim pessoas boas e que existe sim pessoas tentando fazer o bem na face da terra, e a gente não percebe, a gente acaba sempre olhando pro mal, sempre olhando, nossa, como aquilo tá vendo como sempre tem pessoas ruins, mas na verdade não. Então esse livro aqui, ela falou, não, eu não li ainda, mas falou que ele tenta mostrar situações legais pra gente, que a gente tem que se tocar, sabe? Aquele insight de virar a chave. Quando eu ler, trago a resenha, a crítica pra vocês. I think it's very, very important, okay? I know I say it all the time, but I never think it's enough to tell you how important practice in speaking it is, okay? So, it's a safe space, okay? It's a time to make mistakes, so you can learn and you can do it better, not make mistakes out there, right? So please come, I loved it. Okay, that's that. Knowledge exam you're going to take. But there are some people that are still considering. They don't know. Maybe they will. Maybe they will not. And there are some people that. A teacher hoje está falando sobre internacionalização. Bom, eu faço aula de inglês, e aí eu queria contar pra vocês que é um sonho meu, tipo assim, desde quando eu me entendo por gente, viajar sozinho. Ela falou assim, poder viajar sozinho, tudo mais, né? Por isso que eu lembrei. Mas é um sonho meu, viajar sozinho. Eu tenho inglês já pra isso, eu tenho... Só inglês mesmo que eu tenho, não tenho muita mais coisa não. Mas, eu queria muito viajar sozinho, eu acho muito incrível. Tipo assim, quem vai pra uma viagem internacional sozinho e curte sozinho, as coisas, vai numa viagem sozinho. Nossa, eu acho muito, a minha vibe, eu queria muito fazer, eu ainda vou fazer. Tem gente que quando, só de pensar, tipo assim, viajar sozinho já fica nervoso, né? Mas eu não, tipo, eu queria muito, deve ser super legal, deve ser muito legal. Você canta maravilhoso? Tá doido? Você canta maravilhoso demais. Beleza? Excesso faz mal. Sempre faço isso aqui, ó. Assisti 45 minutos de aula de 1 hora. E aí eu falei, não dando mais. Aí eu paro, faço uma pausa, penso. Quer dizer, não penso, na verdade. Vou comer, faço um pouquinho, e depois eu volto. Senão, minimamente consegue, sabe? Não dá, não para. Olha que diferente. Se você estuda, faz qualquer coisa, você tem a capacidade mental de dar uma pausa entre esses minutos, mas dá uma pausa, 5 minutos, 10, 15. Mas 15 também, aí já é preguiça, né? 15 tá bom, eu acho, pelo menos. Mas tá muito bom. Mas quando eu acabar, eu volto. Parecendo um espermatozoide.
acontecendo uma exposição. E era um lugar bem grande, né? A Oca é um lugar bem grande. E tinham vários totens, como se fossem totens. E nesses totens tinham telões. E nesses telões tinham vídeos de pessoas falando. E eu fui entrando. Organização USP. Hoje estamos aqui na faculdade, porque hoje tem uma visita monitorada, ó. E aí tem umas praticazinhas aqui na faculdade. Algumas pessoas vêm visitar, é bem legal, bem interessante. E aí hoje eu tô como BLS aqui na prática de BLS, tô ajudando e tudo mais, organizando, é bem legal a prática. Então quem quer visitar a faculdade tem essa oportunidade, é bem da hora. E é isso, estou por aqui, muita coisa legal, tem muitos simuladores, tem uns bonecos que fala que tá passando mal, e aí você vai ajudar, é bem da hora. Uma faculdade pública ter isso não sei se tem nas outras, eu acho que não tem. A USP realmente é uma oportunidade incrível assim de se viver. E é isso, tô por aqui, tá muito bom e acompanha aí. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário aí o que vocês acham desses vlogs. Eu gosto muito de estar aqui com você. Valeu, vambora. Hospitalar real, igual vocês vão ver aqui no hospital, né? E ele respira, e ele fala com a gente, ele mexe o tórax, tá? Ó, vem. Ele fala, ele respira, ele pisca, e ele fala com a gente. Então o aluno vem aqui, ele pode fazer medicação, ele pode conversar com o paciente, ele pode fazer um caso real de atendimento. E é o que a gente faz, nós somos especialistas nisso, em fazer simulação clínica com excelência, tá? Aqui o campus de São Paulo é pioneiro nisso, e a gente simula situações as mais comuns que vão acontecer no ambiente hospitalar para o aluno treinar antes de ir para lá, tá? Então eu vou fazer uma simulação aqui, você conversa com o paciente, enfermeiro? Sim. Eu adoro esse esqueleto, sabia? É o Oswaldo. Deixa eu ver pra vocês verem como o peito dele se expande. Não. Enfermeira, estou com dor. Me ajuda, por favor. O que o senhor está sentindo, seu Geraldo? Dor no peito, muita dor no peito. O senhor está conseguindo respirar? Sim, a gente vai ajudar. Fica calmo, viu? Essa tosse é constante? Tá me incomodando. Mas a gente... Calma, seu Geraldo. A gente está aqui para ajudar o senhor, tá bom? Todos eles são de verdade e são equipamentos que eles vão ser utilizados nessa simulação clínica. Aí, normalmente vem em grupos menores, do lado de lá desses espelhos, porque a ideia é ele não interagir com os alunos. Os alunos são colocados aqui, no caso do que é passado, eles vão fazer a